Vamos lá para um outro tipo de acabamento que eu quero falar com vocês, que é o revel, tá? O revel, gente, é um acabamento em forma, ou seja, no formato da peça. Aqui, ó, eu cortei, tá? O revel aqui no formato desse colete. Olha aqui para vocês verem, tá? Aqui a cava, tá vendo? Aqui o ombro, um pouquinho maior, eu creio que é por essa costura aqui, tá? Para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Mais uma vez aqui, no formato. Então, esse é um dos primeiros pontos aqui do revel. É importante que o revel esteja no tamanho da peça, no formato da peça, no mesmo sentido do fio. Se a sua peça é cortada no fio reto, o revel também precisa estar no fio reto. Se a sua peça é cortada no fio enviesado, o revel precisa estar no fio enviesado. Porque se o revel não seguir o mesmo sentido do fio, isso vai trazer problemas, tá? Então, esse revel também, eu poderia simplesmente vir aqui e passar um overlock, passar um zigue-zague aqui e estaria tudo bem. Porém, como eu disse para vocês, quanto mais capricho nós tivermos nos acabamentos, melhor a nossa peça vai ficar mais bonita e mais valorizada aí pelas clientes. Uma das coisas que eu vejo as grandes marcas fazendo é colocar um viés aqui nesse tipo de acabamento, sabe? Um viés aqui na ponta desse revel. E eu aqui, existem aqueles viés que a gente compra pronto, né? Que são os viés de poliéster. Mas também você pode, na sua casa, como é o meu caso aqui, eu queria um viés que fosse estampadinho, sabe? E aí eu não encontrei para poder comprar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar no tecido que eu tenho aqui um viés estampadinho. Coloquei o viés aqui no revel, tá? Agora, gente, como que é que eu costuro aqui o revel? Eu vou costurar direito, vou até esquecendo qual é o direito da peça, tá bonito os dois lados, né? Mas é esse aqui. Tá com os fiozinhos ainda, depois eu faço uma limpeza aqui e sai cortando esses fiozinhos, porque quando desfiou demais. Olha só, aqui, ó, eu vou colocar o revel, tá? Nessa forma aqui. Aqui a manga também tá ok. O revel tá um pouquinho maior. Até acertava aqui, por causa dessa costura aqui que eu dei no meio dessa peça, ó. Vou até já fazer isso antes. Porque o revel, ele precisa estar do mesmo tamanho da peça para não dar problema, viu? Vamos lá. Isso aqui, ó. Cada costura francesa que eu fiz, faltou aqui. Ainda bem que tá maior. Se tivesse menor, não teria como, né? Ok. Então, agora, o revel está no formato aqui dessa peça. Ok? Então, aqui eu coloco direito sobre direito, tá? E eu vou costurar aqui na cava, aqui na gola, deixar aberto aqui para poder embutir a parte da frente.
gente fazer isso aqui, gente, tem uma costura que eu gosto muito de utilizá-la, viu? Que é um pesponto interno, que ajuda também a virar o acabamento melhor. Sabe o acabamento para ele não ficar aparecendo para fora? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer um pesponto bem fininho para o lado do revel. Não é para o lado da peça, para o lado do revel. Esse pesponto vai ficar interno. Esse acabamento fica um charme, demonstra um capricho aí com a sua peça. Dá um ar aí. Eita, a máquina deu uma engasgada aqui, né? Será que é isso? Agarrou um pouquinho aqui, né? O tiro deve ser isso. Então, esse ponto dá uma coisa bonita, viu? Depois de tudo viradinho, vocês vão ver. Aqui, ó. Eu gosto muito de usar esse pesponto, porque aqui, eu não preciso nem me preocupar tanto em toda hora levar a peça no ferro, porque já cai, o acabamento ele já cai para dentro, sem ficar esponjando para o lado de fora, assim. Eu gosto muito de usar esse acabamento, mas vamos continuar aqui. Eu poderia ter feito esse pesponto no final, mas eu quis fazer assim para vocês verem melhor. Então, aqui eu vou costurar aqui, depois eu vou costurar aqui, tá bom? Pronto, como eu dei o pesponto lá daquele lado, então eu vou fazer também a mesma coisa pro lado de cá. O pesponto, às vezes, não dá para ir até o final, quando a peça é muito embutida, mas não tem problema. É até onde a máquina for. Nesse caso aqui dá para ir, porque é bem alto a parte interna, né? E agora aqui no meio, agora. Ok? Olha só, aqui. Então, tá feito o revel, tá? Olha aqui. Esse aqui é um acabamento revel. Às vezes, você vai fazer esse acabamento só aqui, cortado em forma, só a curvatura aqui da manga. Às vezes, só a curvatura aqui da gola. Pode fazer assim também. Eu escolhi fazer dessa forma, porque eu acho que vai ficar mais bonito aqui. Assim, eu tinha tecido suficiente para poder fazer isso, tá?
Então, o revel é um acabamento importantíssimo também que você precisa saber. Eu mostrei para vocês aqui nesse acabamento. O viés é um dos acabamentos essenciais para você dar uma melhor finalização aí para as suas peças. O viés e o revel também, tá? Isso vai fazer com que você seja vista como uma especialista na costura.